Bom dia, sexto ano, professores e alunos. Mais uma aula de língua portuguesa. E hoje, entrevista versus debate. Vamos à apresentação da aula. Semelhanças e diferenças entre o gênero entrevista e o debate. Objetivo da aula: revisar sobre os gêneros orais, entrevista e debate e realçar e perceber as semelhanças e diferenças na composição do texto do gênero debate. Eu sou a professora Andreia e vou moderar a aula da professora Elaine. Bom dia, Elaine. Bom dia, Andreia. Bom dia, alunos, professores, pais que nos acompanham. Tudo bem? Lembrando que agora as habilidades estão ao final do material, né? E os professores que têm a apostila, que receberam a apostila do professor ou que têm acesso, né, à internet, é a mesma habilidade que está na apostila do professor que nós utilizamos. Às vezes, acrescentamos alguma, tá? Mas é aquela mesma habilidade que aparece na apostila de vocês, ok? Vamos lá, então, para os conteúdos de hoje. Percepção das diferenças e semelhanças entre os gêneros entrevista e debate. Compreensão da função social da entrevista e do debate, ok? Lembrando aí para os alunos que a função social é em que momento, em que situações nós utilizamos esses textos, com qual finalidade, o que queremos quando lemos, produzimos uma entrevista e um debate, ok? Lá no primeiro bimestre nós vimos bastante entrevista, retomamos agora, observamos um pouquinho sobre o debate e hoje vamos fazer aí a atividade, então a aula será mais de atividade, aproveitando para retomar aí o conteúdo, tá? Do gênero entrevista e debate, ok? Então vamos lá. Para iniciarmos, temos aí compartilhando conhecimento, então nossa perguntinha inicial. Quais as semelhanças e diferenças entre o gênero entrevista e o debate? Seja o mais específico possível. Então, a partir do que nós vimos aqui, do que vocês viram com os professores de vocês, do conhecimento de mundo, vocês vão dizer quais são as diferenças e as semelhanças entre a entrevista e o debate, ok? 2 minutinhos para vocês responderem. Vamos lá? Já ficamos sabendo que vocês estavam sem áudio e parece que voltou, né? Mas a Pro Elaine deixou uma perguntinha aí para vocês. Elaine, você quer repetir alguma coisa? Sim, vamos lá. Então, só relembrando, né, rapidinho aqui, que pensando lá nas habilidades primeiro. Então, as habilidades estão ao final do material agora, não mais no início, porque esse material é mais a habilidade em si, para o professor e não para o aluno. Mas, professores, as habilidades que nós utilizamos são a mesma que está no material de vocês, tá bom?
Então, quem tem acesso ao material já recebeu, ou quem tem acesso à internet pode baixar o caderno do professor e lá temos as habilidades, tá? Hoje, retomaremos, então, as características, né, as semelhanças e as diferenças entre o gênero debate e entrevista, tá? Vai ser uma aula mais de atividade, nós vamos preencher uma tabela aí com as características da entrevista e do debate. Aí eu deixei essa perguntinha para vocês responderem, tá? Quais as semelhanças e diferenças entre o gênero debate e entrevista? E era para vocês serem o mais específico possível. Eu tô tensa com esse sem som aqui, a gente fica desesperado com vocês aí também, como é que vocês estão? E aí fica todo mundo nervoso. Vamos lá então, subiu alguma, Andréia? Subiram algumas, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Espera aí. Deixa eu sair daqui. E Isaac, da ProAngela. O Isaac colocou, a entrevista tem perguntas e respostas, já o debate, já no debate seria, né, as pessoas defendendo sua opinião. Vamos ver o que mais, porque eu sei que tinha mais alguma. A Lívia colocou assim, a aluna Lívia. A entrevista tem perguntas e respostas. O debate são as pessoas defendendo sua opinião. Tá. Aí tem a Tainá do Pro Sérgio. A Tainá disse, a diferença é que debate é quando você está debatendo com outra pessoa sobre a sua opinião. E entrevista é fazer perguntas para pessoas e elas responderem. Isso. A aluna Juliana colocou uma semelhança. Turnos, muito legal, né? Então, respeitar o momento de fala de cada um, né? Pergunta e resposta, tá bom? Tem mais alguma aí? Deixa eu ver. A Juliana, da Pro Maria. Entrevista, tem pergunta e respostas. O Arthur, da Pro Laudineia, tem título, respostas. Aí eu não sei qual que ele estava querendo dizer, né? O que mais? Tem uma aqui da Procélia. Eu não sei se eu vou pronunciar o nome correto do aluno ou da aluna, né? Mas eu vou abreviar, tá bom? Vamos ser íntimos aí. BEI. Então, vamos lá. Resposta. A diferença é que o debate é quando você está debatendo com outra pessoa sobre sua opinião. A entrevista é fazer perguntas para as pessoas e elas responderem, ok? Mas observem aí que no debate a gente também tem, né? Perguntas e respostas, né? É que no debate a gente vai ter mais essa questão aí da argumentação, né? Então, eu te faço uma pergunta, esperando uma resposta, e eu vou ter que trabalhar muito os meus argumentos para te convencer. Então, a nossa pergunta, assim como na entrevista, ela é bem intencional, né? Mas, geralmente, num debate, eu faço uma pergunta para meio que te encurralar, né? Para saber se você realmente sabe sobre o assunto, se você vai ter argumentos suficientes para questionar, responder aquilo que o debatedor perguntou para você. E nós temos o moderador também, né? Lembrando que nós vamos ter o moderador, lá, o turno, fala, se as pessoas estão se agitando demais, são para moderar toda essa situação. Então, observem aí que a gente já falou algumas semelhanças, né? Então, perguntas e respostas. A diferença maior que seria essa questão da argumentação mesmo, né? E o que é legal a gente pensar na entrevista, dependendo de quem está entrevistando também, né, Andréia? Vai fazer uma pergunta assim para encurralar e você vai ter que usar a sua argumentação também para se defender, para responder adequadamente. Né? E postura, né? No sentido de, no debate, primeiro que você precisa respeitar a opinião do outro. Sim. Né? E na entrevista, você já está mais receptivo ali em relação ao que você vai ouvir. Porque se você está perguntando, é porque você quer saber. Então, tenha paciência também. Já no debate, talvez você não concorde e queira dar uma inflamada ali, mas não vai adiantar. Então, respeita, expõe a sua opinião. Né? É muito importante a postura. Né? A questão, eu falo assim, de comportamento mesmo. Né? De, poxa, mantenha calma. Obrigada para o Silvia, falando em mantenha calma. A Silvia falou para você ficar tranquila. Sim, obrigada. E essa questão da postura que a Andréia falou, que é muito interessante, se nós observarmos no debate, na maioria das vezes, é quase impossível aquela pessoa que não vai se alterar pelo menos um pouquinho ali. E quem tem esse controle de se manter lá, ereto, né, quase sem expressão, né, facial, chama muito mais a atenção das pessoas, aquele debate que a gente viu que podemos ter público, né?
Porque a gente fala assim, nossa, como essa pessoa é controlada, como ela é equilibrada. Então, às vezes, a pessoa não tem nem. Os argumentos dela não são nem tão sólidos, né? Mas só a postura dela fala por si. Né? Então, convence o público, até mesmo com a postura, com essa questão de transmitir aí calmaria, equilíbrio, enquanto o outro está se descabelando, né? Até porque na intenção, né, daquele que está debatendo, existe também essa questão de vou Sim. tentar dar uma desequilibrada, né? Uhum. Porque aí, assim, acaba não ganhando no grito, né? O É. ganhando no grito seria uma linguagem figurada agora. Sim. Mas eu acabo ganhando assim, na postura. Peraí, eu vou me manter, deixa ele ficar nervoso, eu me mantenho, porque isso também irrita o outro, né? Sim, sim. Isso. E é como eu falei aqui, né? Eu fiquei toda perdida aqui, faltando concordância, porque a gente fica nervoso, né? Então, o raciocínio vai ficar mais lento aí, a gente vai ficar confuso. Então, como a Andrea falou, essa também é uma intenção, né? De desequilibrar o outro, tá? Vamos lá, então. Pro Cícera também. Que é para eu ficar Falou pra você calma? ficar tranquilo. Tá bom, Pro, obrigada. Vamos lá, então, retomando aí as características da entrevista. Então, temos. A entrevista é um gênero de caráter interacional, ou seja, eu preciso interagir, tá? Geralmente entre duas pessoas, organizado em turnos, com uma pequena introdução sobre o entrevistado e o tema. O intercâmbio pode ser registrado em áudio e ou em vídeo, e assim ser exibido nos suportes em que a linguagem audiovisual é permitida, ou ser posteriormente transcrito e editado para publicação por escrito. A entrevista ainda pode ser feita com a interação já por escrito, por e-mail, por exemplo. O objetivo desse gênero é obter informações sobre a pessoa entrevistada ou sobre o tema, o fato que a envolva. Então, nós vimos isso, né? De várias formas. Então, eu posso ser a entrevista somente oral, por exemplo, eu ia para o Andrei aqui, né? Ou depois transcrevê-la, ou ser somente transcrita. Eu envio as perguntas por e-mail, né? Ou pelo WhatsApp, pela forma que for mais acessível. Essa pessoa me responde, então ela será apenas transcrita, tá? Aí lembrando que a gente tem o parágrafo introdutório, que nós apresentamos o tema, a pessoa a ser entrevistada, e por aí vai. Então, a entrevista, no mínimo, 2 pessoas, né? O debate, nós precisamos de, no mínimo, 3, né? Os debatedores e o moderador, tá bom? Lembrando que a entrevista, eu posso, sim, ter mais de 2 pessoas, e o debate, mais de 3, tá? A gente só está dizendo aí o mínimo, as principais características, ok? Quer complementar, André, com alguma coisa? Não, tudo bem. E aí temos o debate, rapidinho, bem simples. Gênero oral, que tem por finalidade discutir um assunto polêmico. Então, né, se a gente vai debater, como eu já falei para vocês, tem que ser um tema polêmico, tem que ter ali a diversidade no sentido de um pensa de uma forma, o outro de outra, ok? E aí temos esse exercício que está na página 15 do Aprender Sempre, volume 2, ok? Depois de estudar com dedicação os gêneros textuais entrevista e debate, preencha o quadro a seguir, apontando as principais características de cada um e observando as diferenças e semelhanças existentes entre eles. Aquilo que a gente já comentou aí, tá? Desde lá do primeiro bimestre, a retomada no segundo e o debate que nós vimos agora no segundo bimestre, tá bom? Então, temos aí a tabelinha, ó. Primeira coluna, características. Então, propósito comunicativo. Então, qual a minha intenção, né, com a entrevista e qual a minha intenção com o debate. Então, vocês vão colocar aí as semelhanças e as diferenças entre eles, ok? Vamos preencher aí as 2 colunas, ou melhor, as 2 colunas. Então, temos lá propósito comunicativo, primeira linha, e segunda linha, público-alvo, tá? Então, numa entrevista, em um debate, será que nós temos um público geralzão ou podemos ter um público específico? Ou os dois, né? Então, pensem nisso. Qual é o público-alvo? Para quem que eu escrevo, para quem que eu produzo uma entrevista e um debate? Vou dar, acho que 2 minutinhos e meio. Se eu perceber que foi pouco tempo, que está subindo poucas respostas, eu acrescento um pouquinho mais para vocês, tá? Então, as 2 primeiras linhas aí vocês vão responder para a gente. Vamos lá? 2 minutinhos e meio.
Oi. Antes de falar as respostas, Uhum. eu vou falar uma coisa pro Adalberto e acho que é pro Noelma. Eles falaram, o pro Adalberto colocou, poderiam tocar músicas nacionais nos intervalos. E a pro Noelma falou, isso mesmo. Nós também gostaríamos, gente, mas nós não temos direitos autorais. Então, se a gente for conseguir uma música para colocar, também não vai ser interessante para o aluno, né? Porque vai ser bem antiga. Então, eu nem sei se a gente consegue, inclusive. Então, é muito complicado para a gente colocar música nacional. Né? Então, o que a gente consegue são essas músicas que, se não me engano, vêm numa chamada lista, como fala? Quem me ajuda nisso? Como? Trilha Branca se chama, onde eles podem pegar as músicas, certo? É o que a gente tem, gente. Vamos tentar, vamos colocar uma letra nessas músicas. Vocês coloquem aí depois, aí passem para a gente. Impossível. Nós gostaríamos também. Tá? Então, muita calma nessa hora. Disse um outro professor abaixo que eu não lembro o nome, acho que José alguma coisa. Ou João, não lembro. Obrigada, Pro. É só isso, vamos lá. Mairiporã, resposta. Pro Adriana. Entrevista, saber informações, debate, apresentar pontos de vista. Uhum. Certo? Certo. Agora vamos lá. Stephanie, do Pro Sérgio. Entrevista, público-alvo, adultos. Nem sempre, né, Helene? Nem sempre. Entrevista. Opa, peraí. Entrevista. Peraí, acho que o Tiago colocou sobre o debate. Apresentar e contrapor ideias. A Michele, da ProOlívia. Entrevista, público-alvo, adultos. Ok. Tem alguma outra? Não, vamos colocar para eles as respostas e eu vou comentando. Tá, Vamos vamos lá, lá. então. Pode pôr aí para eles, por favor. Então, entrevista. Saber mais informações acerca do que pensa uma pessoa ou grupo de pessoas sobre determinada temática, ok? Então, como vocês colocaram aí, nós queremos obter informações, né, sobre um assunto, sobre uma pessoa. Então, nós fazemos aí a entrevista e relembrando, né, com perguntas direcionadas. Normalmente, o entrevistado sabe, né, o que será perguntado, mas há entrevistadores que fazem esse mistério aí com os entrevistados, então não falam. Mas, claro, né, que o entrevistado também, se ele for famoso, ele já tem uma ideia, né, Andréia, do que será perguntado para ele, tá bom? E o debate, vamos lá, pode colocar para eles, apresentar e contrapor ideias de pessoas com pontos de vista diferentes, ok? Então, aquilo que nós vimos, né, opiniões diferentes, né, vamos discutir aí o assunto, temos o moderador e por aí vai. Quanto ao público-alvo, né? Então, pode ser um público específico, sempre a gente tem batido nessa tecla, né? Quem eu estou entrevistando é um adulto, né? É uma criança, é um adolescente. Então, nós vamos ter aí, pode ser um público geral, de interesse a todos, né? Dependendo do tema e de quem é entrevistado, ou pode ser específico. Tudo vai depender de qual canal comunicativo que eu estou utilizando. Esse canal comunicativo é para crianças, adolescentes, pais, filhos, é de música, que tipo de música, né? Então, tanto o debate quanto a entrevista, eu posso ter um público geral ou um público específico. Tudo vai depender do canal comunicativo e do tema que eu irei trabalhar, ok? Nesse momento, por exemplo, está acontecendo um debate no Sim! chat. Coloca ou O não coloca a professor música? diz, continuem essas músicas que estão animadas. O outro fala, não, vamos colocar as músicas com direitos autorais livres para apresentar cultura aos alunos. Esse é o problema, os direitos autorais livres. Vamos ver se eles está entram no acontecendo um consenso. debate, estou gostando, vamos lá. Temos mais duas aí, então. Meio de circulação. Jornal impresso, online, entrevista, ou melhor, revistas também. Impressa, online. Que meios nós temos, tanto a entrevista quanto o debate, ok? Modalidade da língua, pensando lá que nós vimos nas variações linguísticas, lembram? Eu vou utilizar uma linguagem formal, informal, mista ali, então eu tenho essa mescla, né, tanto da formal quanto da informal, ok? Esse aí eu vou dar um minutinho para vocês que dá tempo de vocês responderem, tá? Vamos lá, então?
Pro Ana Mirella. Diz que hoje aprendeu sobre trilha branca. Muito graças bem. ao Luciano, vulgo amarelo. Vamos lá. Modalidade. Meios diversos. A Andressa colocou meios diversos, mídias e jornais. A Stephanie do Pro Ronaldo colocou entrevistas, de TV, sites, até pelo YouTube. Acho que ainda estava no outro, hein? Aqui eu achei uma, ó, da Pro Adriana, lá de Mariporã. Tá subindo de... Então, coloquei, ó, resposta. Entrevistas, livros, rádio, jornais, debate. Livros, jornais, rádio, modalidade da entrevista, linguagem oral ou escrita. Debate, linguagem oral. Muito bem. Aí o Gabriel colocou debate, eu vejo na televisão. Na internet também. Ok. Vamos lá, deixa eu colocar para vocês, para a gente conseguir terminar. Pode pôr para eles, por favor. Então, meio de circulação. Jornais, revistas, TV, rádios, livros, tanto os impressos quanto os digitais, tá bom? O debate também, né? Podemos ter nos jornais, revistas, TV e por aí vai, tá bom? Também tanto impressos quanto digitais. E a modalidade da língua, então, na entrevista predomina a produção na linguagem oral, mas pode ser transformada em linguagem escrita, a depender do meio de circulação. E podemos acrescentar isso que eu disse, né? Eu posso utilizar uma linguagem mais formal ou informal, ou até essa mescla ali, dependendo, né, do meio, da minha intenção, tá? O debate também predomina a produção na linguagem oral, mas pode ser transformado em linguagem escrita. Pode colocar para eles, por favor. A depender do meio de circulação. Então, tudo vai depender de qual meio que eu estou utilizando para circular essa informação. E temos aí, ó, a modalidade textual da entrevista e do debate. Já vou colocar para vocês, porque o nosso tempo já deu. Então, a entrevista ela é mais expositiva, né? Nós vamos expor aí as informações. A minha finalidade maior é comunicar, expondo aquilo que eu consegui de informação. O debate, além de expor essa informação, eu trago aí uma argumentação a partir dessa informação, para tentar convencer, né, o meu público ou até mesmo a quem me fez aquela pergunta, né? Então, eu tento ali mudar também a opinião daquela pessoa, tá bom? Então, o que nós vimos hoje foi isso. Então, revimos o conceito de entrevista e debate e identificamos as diferenças e semelhanças entre o gênero entrevista e o debate. Não esqueça de revisar, compartilhar o que você aprendeu, tá bom? E temos aí, ó, para os professores, a habilidade, ó, deu tempo até de mostrar a habilidade para vocês, EF 35LP10, ok? Muito obrigada a todos. Avaliem a nossa aula, Andréia. Obrigada, Elaine. Obrigada, sexto ano. Beijo para vocês. Bom fim de semana. Eu não sei nem se eu poderia falar isso, tá? Então mas sigam o Amarelo. As imagens dele lá no Instagram são top, pessoal. Vamos lá, então? Tchau, tchau. Até mais. Tchau.